Olá, amigos do YouTube. Bem-vindos ao meu canal Rendimento Passivo. Esse é um canal em que nós falamos sobre renda passiva e principalmente investir em dividendos. No vídeo de hoje eu vou comparar dois fundos imobiliários, o MXRF e o VSLH. Só que eu não vou fazer aquela comparação em que as pessoas fazem aquela comparação analítica, vão analisar os ativos da carteira, qual é o fundo que é mais arriscado, qual é que não é. Todo mundo sabe, o VSLH entrega um maior yield, é um fundo mais arriscado, pronto. O MXRF é um fundo menos arriscado, ponto. Não vou fazer análise fundamentalista, eu vou fazer uma análise da diferença que você pode obter investindo nos dois fundos para longo prazo, ok? É esse o objetivo. Então, lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal, que o objetivo desse canal é que nós ficarmos igual essa senhora, vendo uma bela paisagem e pensando nos dividendos que a gente vai receber todos os meses, ok? Portanto, não esquece de deixar o like para esse vídeo atingir mais pessoas e vamos a isso. Eu fiz aqui uma planilha e nós vamos comparar o MXRF contra o VSLH, ok? Portanto, só para confirmar, deixa eu abrir aqui. Okay. Vou utilizar uma calculadora de juros compostos e nós vamos fazer uma pequena simulação para 5, 10, 20 e 30 anos. Portanto, confirmar os dados. MXRF tem um dividendo de 10,68 no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, portanto 10,68 está aqui. E o VSLH está com um yield de 16,86 se os dados estiverem certo. 16,86 é o yield anualizado, portanto é o que eles pagam por ano atualmente. Aliás, é o que eles pagaram nos últimos 12 meses atualmente, no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Portanto, vamos aqui utilizar uma calculadora de juros compostos, por acaso muito boa, simples, fácil de utilizar, e vamos analisar os dados que nós vamos obter investindo em 5, 10, 20 e 30 anos, ok? Portanto, para começar, como os dois fundos, eu não estou falando que os dois fundos são iguais, mas tem semelhança. Os dois fundos são base 10, ou seja, o preço da cota custa menos de R$10 neste momento, 9,49 VSLH e 9,8 MXRF, no momento em que eu estou fazendo esse vídeo. Mas vou presumir que com R$100 você compra 10 cotas está aqui, iniciais, e depois você vai comprar mensalmente mais 10 cotas, ou seja, você vai investir mais R$100 por mês, comprando mais 10 cotas todos os meses, ok? E vamos ter valores aproximados, porque claro, se você comprar por menos de R$10, você não está investindo 100, você está investindo 90 e tal, mas vamos ter valores aproximados, e os dois fundos são de base 10, os dois fundos são de papéis. O VSLH, para deixar bem claro, é um fundo mais arriscado, tem uma estratégia de investimento mais arriscada do que o MXRF, por isso ele entrega um yield maior. E se você tiver estômago para investir num fundo mais arriscado, nós vamos ver qual é a diferença de resultado que no longo prazo nós vamos acumular investindo num ao invés do outro. Lembrando que nada aqui é recomendação de compra, você deve sempre investir, fazer o teste do travesseiro naquilo que te deixa dormir à noite tranquilo, ok? Pronto, vamos fazer a simulação então para 5 anos. Tem que mudar aqui, 10,68 é o yield anual. E vamos simular então 5 anos. 5 anos, 7.948,87. 7.948. Vou colocar arredondado. Em 10 anos, 20.985. 20.985. Em 20 anos, vamos calcular, 78.599, 78.599. E em 30 anos, chegamos ao valor de 237, portanto, investindo só R$100 por mês, em 30 anos você teria 237.534 acumulado de patrimônio, 237.534 acumulado em MXRF11, ok? Muito bem, agora vamos ver a diferença e como os juros compostos, ou seja, reinvestir os dividendos, funciona ao nosso favor ao longo dos anos. Quanto mais tempo, melhor, é o que nós vamos ver aqui. Portanto, agora vamos mudar a taxa de juros para 16,86, que é o yield atual do VSLH neste momento, e vamos começar com 5 anos. 9.242, portanto, em 5 anos teríamos 1.294
de diferença de patrimônio investido. Em 10 anos, 29.166, já teríamos 8 mil de diferença investidos. E em 20 anos, 167.223. Escrevi errado. 167.223. Ok. Portanto, podemos ver, o que já podemos ver? Que em 20 anos, o fato do yield superior do VSLH trabalhar mais os juros compostos a nosso favor, nós teríamos em 20 anos mais do dobro, a diferença dá mais do dobro, dá 88.624 de diferença entre o VSLH e o MXRF. E esse é o valor total que nós teríamos de investido, ok? Supondo que você nunca retira os dividendos, você reinveste os dividendos e compra mais 10 cotas, coloca mais do seu bolso mais 10 cotas todos os meses. E ao fim de 30 anos, vamos calcular, aqui é que vai dar uma bolada, 822.941. Portanto, ao fim de 30 anos, nós teríamos 585, mais de meio milhão de diferença entre investir num yield mais baixo e num yield maior. Entre você ter uma tolerância ao risco maior e uma tolerância menor. Eu tenho uma pequena tolerância ao risco. Ok. Você vai ter 237 mil investidos, 237 mil de patrimônio em MXRF. Eu tenho uma maior tolerância ao risco. Você vai ter quase 1.822.000 de VSLH. Portanto, depende. E aqui eu calculei qual era o dividendo que você receberia anual. Portanto, em 5 anos, ao invés de 848 de MXRF, estaríamos recebendo quase o dobro de VSLH. Em 10 anos, 2.241 de MXRF, 4.917 de VSLH. 20 anos, desculpa, 8.394 de MXRF, 28.000, olha aqui a diferença, já é quase 3 vezes mais, praticamente. 3 vezes 8, 24, não, são mais de 3 vezes mais de dividendos, 28.193. Ora bem, 30 anos, 25 mil. Portanto, o que você vai ganhar em 30 anos de dividendo do MXRF, você em 20 anos já ganha mais do que isso com o VSLH. O VSLH em 30 anos estaria pagando 138 mil por mês de dividendos, ok? Portanto, esse é o efeito bola de neve. E para que possa visualmente, eu sei que as pessoas gostam de ter uma ideia visualmente, vamos então fazer aqui porque, falando em valores, talvez não pareça grande coisa. Mas se nós pudermos isso graficamente, onde é que está aqui um gráfico? Vamos ter, então, uma noção melhor visualmente, vamos ter uma noção melhor da diferença entre investir com um yield menor e com um yield maior. Valor inicial, os dois estão aqui no 100. Em 5 anos, podemos ver uma pequena diferença entre um e o outro. Em 10 anos, a parte azul é menos da metade da parte laranja, portanto, do VSLH, o MXRF é menos da metade. Em 20 anos, o MXRF é praticamente 1/3 do VSLH, fazendo assim, a olho. E em 30 anos, então, sei lá, talvez 5 vezes mais o VSLH do que o MXRF. Esse é o poder dos juros compostos. Quer ver, então, podemos fazer um gráfico de linhas para nós vermos a subida. Como é que eu mudo? Inserção. Quero gráfico de linhas. Vou fazer assim, assim, assim. Um gráfico de linhas. Então, nós podemos ver, os dois começaram no ponto inicial. 5 anos, não há grande diferença. 10 anos, podemos ver o VSLH já acima do MXRF. Em 20 anos já existe uma grande diferença entre os dois. E em 30 anos, então, o VSLH disparou lá para cima e o MXRF ficou aqui embaixo. Ok? Portanto, nós podemos ver que sim, compensa investir num yield superior se você tiver, claro, uma tolerância ao risco superior. Claro que cada um deveria investir segundo a sua tolerância ao risco.
Mas isso tendo em conta que os yields vão continuar estáveis durante os próximos anos. Claro que vai diminuir depois quando baixa a taxa de juros, porque todos estão ligados, os dois fundos estão ligados à inflação e taxa de juros, portanto, conforme diminuir, o yield vai diminuindo, mas a diferença entre um e outro vai ser sempre o VSLH ter um yield superior, porque ele tem papéis que pagam pagam um valor superior por serem papéis mais arriscados. Ok? Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a diferença de você investir num fundo que tem um yield superior e um fundo que tem um yield inferior. Aí você diz, ok, mas todos os fundos são assim muito mais arriscados e outro menos arriscado. Nem todos. Por exemplo, eu posso fazer essa simulação com fundos de fundos, que são fundos que têm carteiras diversificadas, em que o risco é bem espalhado, e há fundos que têm um yield maior do que o outro. Se você quiser, achar interessante, eu vou fazer essa comparação com fundo de fundos. Ou se não, quais são os fundos que você gostaria que eu fizesse essa comparação e traga aqui o exemplo gráfico para nós podermos ver a diferença. Deixa para mim, então, nos comentários, e conforme vocês forem pedindo, eu vou fazendo vídeos mostrando a diferença dos diferentes fundos. O interessante é que sejam fundos do mesmo setor, ok? Porque comparar, por exemplo, um fundo de tijolo com um fundo de papel não tem muita vantagem. Não é comparar batata com cebola. O importante é que sejam fundos do mesmo setor, que tenham yields diferentes, e aí eu faço aqui a simulação se vocês quiserem ver qual é o resultado gráfico que vai dar entre um fundo com maior yield e um fundo com menor yield. Muito obrigado por ver esse vídeo. Não esqueça de deixar um like, deixa então um comentário dizendo quais são os fundos que você gostaria que eu comparasse. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.